Juliana Pereira da Silva, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Dr. Roberto Augusto Pfeiffer, professor da Universidade de São Paulo e integrante da Comissão de Juristas do Senado Federal, responsável pela atualização do CDC. Dr. Voltaire de Lima Moraes, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão de Acompanhamento de Atualização do Colégio de Defesa do Consumidor do Brasilcom. Passo a palavra ao nosso mediador, Dr. Carlos Bolonha. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los dando continuidade à nossa 13ª Jornada Brasilcom, atualização do CDC, diálogos com a sociedade brasileira. É um prazer ter os membros aqui presentes já anunciados pelo protocolo. Peço desculpas pelo atraso, mas dada a logística de sexta-feira, com o trânsito e situações similares, gostaria de pedir desculpas em nome da doutora Marilena Lazzarini, por questões de voo, o avião retornou a São Paulo, ela não estará presente conosco hoje à tarde. Gostaria de passar então a palavra à doutora Juliana Pereira da Silva para que ela provoque a nossa mesa, já dando início aos debates de hoje. Por favor. Boa tarde a todas e todos nesse auditório. Queria cumprimentar os meus companheiros da mesa, Dr. Carlos Bolonha, Dr. Roberto Pfeiffer, Dr. Voltaire, desembargador lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com quem hoje conversamos longamente sobre as demandas judiciais dos consumidores brasileiros. Minhas primeiras palavras também são de agradecimento ao Brasilcom, a doutora Clarissa Lima, que preside o Brasilcom hoje, pelo convite, pela oportunidade da Secretaria Nacional do Consumidor estar nesse ambiente que é mais do que um patrimônio do Rio de Janeiro, um patrimônio do nosso país, né? Essa universidade, especialmente esse auditório, um auditório da liberdade, né? Um auditório da democracia, né? Então, me honra profundamente estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco do tema que me foi incumbido pelo Brasilcom nessa 13ª jornada de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Como nós não temos aqui um passador, eu tenho um amigo lá no fundo, Jonas, da organização, nós vamos combinando aí o passamento, né? Então, pode passar. Como a minha fala, o que foi pedido para mim era que apresentasse um painel de desenhos institucionais e o direito do consumidor. Então, eu trouxe um pouco daquilo que é, por excelência, a Secretaria Nacional do Consumidor. Ela é responsável pela, eu diria, no ponto de vista do Poder Executivo, por uma arquitetura institucional da defesa do consumidor no Brasil, por força do Código de Defesa do Consumidor. Então, ela foi criada o ano passado, por um decreto da presidenta Dilma Rousseff, e ela recepcionou as atribuições e competências do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que antigamente estava no âmbito da Secretaria de Direito Econômico, né? Então, aqui, até um pouco mais, peço desculpas para os membros do Brasilcom que aqui estão, porque isso é muito óbvio, mas como tem muito público acadêmico também, e achei que era importante contextualizar a Secretaria. Ela é um órgão responsável, por força da Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, pela elaboração e execução da política nacional. Tem a responsabilidade de articular o sistema de defesa do consumidor, de estabelecer diálogos setoriais, interlocução com as agências reguladoras, a advocacia normativa, não é? O Ministério da Justiça é o espaço do Poder Público Federal onde se discute
questões de sanção e vetos presidenciais. Claro que a Casa Civil prepara, mas há uma interligação regimental com o Ministério da Justiça. Então, no caso de direito do consumidor, a Senacom é a responsável de acordo com o regimento do Ministério da Justiça. Como qualquer órgão de defesa do consumidor, nós somos responsáveis pela prevenção e repressão das práticas de infração ao Código de Defesa do Consumidor. Claro que uma Secretaria de Estado, no âmbito nacional, trabalha com aquilo que é coletivo, que tem, e mais do que isso, que tem impacto nacional. Por quê? Porque dentro da defesa do consumidor, dentro do desenho institucional da defesa do consumidor, nós temos outros agentes que eu vou mostrar rapidamente para vocês. E a Secretaria também do ponto de vista da defesa internacional dos interesses dos consumidores, o órgão federal que o faz, no âmbito do Mercosul, do Fórum Ibero-Americano de Defesa do Consumidor, que são institucionalidades internacionais, na OCDE, enfim, em outros espaços internacionais. Agora, recentemente, também a Secretaria, em conjunto com o Ministério do Turismo, o Ministério das Relações Exteriores, e com a generosa contribuição e apoio total da professora Cláudia Lima Marques, chegamos em Haia, né, para discutir a proteção internacional do consumidor turista. Então, de uma maneira muito geral, as atribuições institucionais legais da Senacom são essas, né? Podemos passar. Tem uma estrutura muito menor do que o que eu gostaria, mas é uma estrutura que tem hoje em torno de umas 100 pessoas, mais ou menos, distribuídas em áreas de competência. Nós temos um fundo, né, administramos um fundo, é o Fundo Federal de Direitos Difusos. Hoje tem uma coordenação geral que responde por esse fundo. Até um ano atrás isso não era assim, o fundo não estava vinculado diretamente a uma secretaria. Então, hoje nós temos essa vinculação já formalizada e lá são financiados projetos de interesse da coletividade dos bens coletivos difusos, né? Inclusive, a doutora Rosana Grimberg está aqui, é conselheira lá no Fundo Brasilcom, também tem um representante, que é o doutor Marcos, que é conselheiro. Podemos passar. Aí eu queria mostrar um pouco nesse desenho institucional quem é o sistema de defesa do consumidor. A gente ouve muito, o sistema. Quem é o sistema de defesa do consumidor em números hoje, né? Todos os estados têm um PROCON estadual e o do Distrito Federal. Nós temos hoje cadastrados 761 PROCONs municipais, né? Nós tivemos um salto nos últimos anos. Tem o Ministério Público com suas atribuições. Os PROCONs são órgãos do poder executivo municipal ou estadual que coordenam os sistemas locais de defesa do consumidor e, guardadas as devidas diferenças, funcionam com as atribuições da Secretaria, mais em micro-regiões, que são as reuniões municipais e as regiões estaduais. Os órgãos, as unidades municipais e as unidades estaduais. Nós temos a Defensoria Pública também, presente no âmbito da defesa do consumidor em 26 unidades federativas. Tem apenas Santa Catarina, que ainda não tem. 23 associações civis de defesa do consumidor, que estão vinculadas a um fórum. E ainda outros atores que se relacionam com a Senacom. A academia, a OAB, comissões do Poder Legislativo, dentre outros. Isso eu estou falando num sistema institucional de defesa do consumidor, né? Hoje nós temos no Brasil 5 grandes associações também que compõem o sistema e que têm um papel institucional. A Associação dos PROCONs do Brasil, a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, a Comissão no âmbito do Conselho Nacional de Defensores Gerais,
o Fórum Nacional de Entidades e o Fórum Nacional de Juízes, dos Juizados Especiais, o FONAGE. Podemos passar? Esse grupo todo de atores que atuam diariamente na defesa do consumidor se reúne trimestralmente. Claro que os 760 PROCONs não estão sempre juntos, mas a reunião trimestral do sistema hoje tem mais ou menos 200 pessoas representando esses todos os atores. E agora, para nossa alegria, recebemos a comunicação formal e o FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, também fará parte dessas reuniões trimestrais. Então, os juízes dos juizados numa sala, defensores, promotores, entidades e PROCONs. Em 2 dias, nós trimestralmente nos encontramos com eles. Para que nós nos encontramos? Aí também um pouco de outras ferramentas que o Poder Público Federal utiliza para discutir, construir o que nós chamamos de Política Nacional das Relações de Consumo, tão bem colocado pelo legislador no artigo 4º. Então, tem as intervenções, essas reuniões trimestrais, elas são sempre para estabelecer uma agenda prioritária, sempre para articular uma ação integrada, porque a defesa do consumidor, como vocês estão vendo, do ponto de vista operativo, ela necessita da articulação e da integração, porque tem órgãos diferentes, com competências diferentes, que se relacionam. Eu costumo equiparar tudo isso ao sistema respiratório. O sistema respiratório, dá para dizer que o pulmão é mais importante que o coração? Ou que o coração é mais importante que o nariz? Tenta tampar a boca e o nariz para ver se o seu coração aguenta. Não aguenta. Então, um sistema de defesa do consumidor está para toda a política de defesa do consumidor, tanto quanto estão os órgãos para um sistema respiratório. E é dessa maneira que o legislador estabeleceu no Código de Defesa do Consumidor. Para construir essa política nacional, nós ainda temos um sistema integrado, que integra hoje 300 cidades brasileiras, com um banco de dados de 9 milhões de registros de atendimentos. Então, nós atuamos com medidas de prevenção, de políticas públicas baseadas exatamente nas reclamações dos consumidores. Temos um outro eixo de construção, que é a formação e a construção do conhecimento a partir da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Nós temos uma escola que capacita os membros do sistema, que busca, através de especialistas, construir as alternativas, os entendimentos técnicos. E também um outro espaço de construção são as cooperações técnicas. A defesa do consumidor, ou o direito do consumidor, ele é cada dia, foi muito bem colocado aqui ontem, ele é cada dia mais complexo. Nós vivemos em uma sociedade absolutamente diferente da sociedade de 1990. Tem muitas pessoas aqui, muitos jovens, que não vão saber, mas há algum tempo atrás, nós declarávamos telefonia no imposto de renda, a linha fixa no imposto de renda. Tem gente que não lembra disso, muita gente, Rosana? A gente não lembra disso, mas o mundo mudou completamente. O Brasil, então, nos últimos 15, 20 anos, assustadoramente. Então, a defesa do consumidor, do ponto de vista de política pública, nós precisamos da cooperação. Como é que eu sei se um produto é inseguro e não pode estar sendo comercializado? Porque a Anvisa, que é a autoridade de saúde, me diz, ou porque o Inmetro, que é a autoridade de metrologia, me diz, ou o Denatran, que é a autoridade que homologa veículos no Brasil. Enfim, então, nós também construímos a política nacional com base nessas cooperações. Podemos passar. O que eu trouxe também para apresentar para vocês, nesse eixo de desenhos institucionais e direito do consumidor, até porque tem uma plateia bastante acadêmica, estudiosa,
O direito do consumidor, ele se relaciona cada dia mais com outras disciplinas, com outros conhecimentos. Então, o que a gente trouxe aqui um pouco para vocês é mostrar, do ponto de vista de algumas agendas estratégicas, o que nós estamos discutindo, que envolve direitos, normas, regulamentos, mas que envolve ações, políticas públicas, articulações para a implementação. Né? Nós estamos vendo todos os dias que a população brasileira, o consumidor brasileiro, ele necessita e cobra do Estado brasileiro, seja o Estado juiz, o Estado legislador ou o Estado executivo, ele cobra ações. Né? Eu acho que um pouco disso que nós temos visto a partir novo movimento social que nós temos no nosso país. Então, os eixos da política, eles são baseados em tudo aquilo que eu comentava antes, nos dados de reclamações, nas cooperações, no relacionamento com os diversos atores. Nós temos um eixo muito forte, que é a regulação. Né? Não basta... um dos principais eixos de problemas dos consumidores no Brasil são os serviços regulados. Né? Transporte, planos de saúde, questões financeiras, que, no final das contas, tem uma regulação do próprio Estado. Então, dentro da regulação, nós queremos e estamos trabalhando para implementar a análise de impacto regulatório sob a perspectiva do consumidor. No Brasil, já é uma realidade a análise de impacto regulatório sob a perspectiva do investidor, sabe, Bruno? Se está bastante equilíbrio econômico-financeiro, que você tanto já ouviu, né? Nós queremos saber do ponto de vista de qualidade e do ponto de vista de acesso. Então, nós recebemos essa autorização da Presidência da República para discutir isso com todas as agências, inclusive com o Banco Central. Contratos de concessão. Se eu estou falando de serviços públicos, como maior ofensor no judiciário e no executivo, nos PROCONs, na tutela administrativa, o Estado que contrata, seja por permissão, autorização ou qualquer outra coisa, será que o Estado está contratando mal? Tá. Eu já vou adiantar a resposta. Por quê? Porque no contrato de concessão, seja do transporte urbano, seja do transporte aéreo, nós temos leis gerais. Né? Olha, aplica-se aqui, né, Hector, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Concessões. O que o novo direito pede é a especificação, a métrica. Será que tem que constar num termo de referência do transporte público que aquele ônibus tem que passar naquele ponto de 15 em 15 minutos? Ou será que tem que dizer, aplica-se a esse contrato as cláusulas, os princípios e os direitos dos consumidores? E aí, quando nós vamos punir, vamos sancionar, aí sabe qual que é a defesa do concessionário? Não estava previsto no edital. Isso gera um desequilíbrio econômico-financeiro e aí a gente perde. Então, vamos atacar a causa raiz na regulação. Não é? Porque ninguém aguenta mais, nem o Judiciário, nem a Defensoria, nem o Ministério Público, ninguém aguenta enxugar gelo mais do que a gente vem enxugando. E aí tem outros temas, como o aperfeiçoamento sancionatório. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos talvez não concordem, mas me permitam a independência e a liberdade do ambiente acadêmico para me posicionar. Viu, Rosângela? Eu costumo dizer, depois de 15 anos, 5 no PROCON e 10 no Ministério da Justiça, de que quem gosta de multa é advogado. Né? Por quê? Porque ele vai recorrer na tutela administrativa, ele vai apresentar o recurso, depois ele vai entrar com uma ação lá no Judiciário para suspender os efeitos da multa. Enfim, porque o Estado mesmo não recebe esse dinheiro e a população não tem a vida resolvida. Então, tem alguma coisa errada no processo sancionatório clássico. Então, está na agenda também. E, claro que na agenda está a advocacia nos órgãos reguladores. Não é fácil.
né? Aqui, também com a independência e a liberdade do ambiente acadêmico, que essa sala nos inspira, não é fácil. As pessoas acham que captura é uma questão econômica. Existe um fenômeno hoje que é a captura intelectual, a captura conceitual. E aí, a defesa dos consumidores, eu aprendi em Brasília que eu me sinto a própria MST. As pessoas olham e falam, lá vem aquela maluca, sabe aquele líder que era preso todo dia aí do Movimento Sem Terra? Às vezes eu me sinto assim, porque você está num ambiente que você está pensando aquela questão bacana do ponto de vista econômico. Aí você fala, só uma pergunta. E, não, isso aí depois. Não, isso eu não quero depois, eu quero agora. E aí o órgão regulador, não, mas tem que ampliar o acesso, porque tem que cuidar do equilíbrio, porque senão ninguém vai investir. E eu não vi nenhuma empresa de telefonia, nem banco grande quebrar, porque o Banco Central atuou, porque a Agência Nacional de Telecomunicações atuou. Enfim, regulação, eu trouxe vários pontos, então eu vou passar sobre os outros com mais celeridade, para não atrasar tanto o painel. Me avise, viu, Carlos, porque é um tema que a gente gosta, a gente vai empolgando. Consumo seguro e saúde. Nós estamos agora numa fase importante do nosso país, com a ampliação da importação de produtos. Nós temos um grande grupo de produtos inseguros no mercado. E que sequer tem obrigação de certificação por parte do Inmetro, por parte da Anvisa. São produtos que ninguém certifica. Não é? Então, outros países já evoluíram e criaram critérios de metodologia de risco. O Brasil não tem. Acabei de receber um convite do professor Hector para uma discussão na universidade sobre esse tema, né, que já prontamente aceitamos. Assinamos um convênio com o Ministério da Saúde na semana passada, porque nós queremos os profissionais da área de saúde atuando conosco na identificação de produtos inseguros. Hoje, a identificação de produtos inseguros se dá de duas maneiras. Ou porque o mercado faz um recall, ou porque o consumidor denuncia e a denúncia consegue chegar em algum lugar. Porque, às vezes, a denúncia é para o vizinho, para o amigo, fala, olha, eu achei tão interessante, eu usei aquele cosmético e aquilo me deu uma alergia, ainda acha que a culpa é dela, que a pele dela que é ruim. Vai ver, aquilo é um produto completamente inseguro. Consumo e cidadania, né? São temas que, atualmente, nesse novo Brasil que nós temos, se dialogam muito, se relacionam muito. Por quê? O cidadão, se é bom ou ruim, eu não sei, tá, meus caros? Mas o cidadão começa a se sentir mais quando ele tem alguma coisa. Se ele está incluído digitalmente, se ele tem um carro da moda, a roupa da moda. Do ponto de vista das relações sociais, isso me preocupa profundamente. Não é? Porque eu acho que a gente perde muito tempo trabalhando muito para uma coisa só, para ter muito. E eu tenho dúvida se ter muito é uma coisa que, de fato, faz parte da natureza humana. Né? Eu penso que, às vezes, o que era bom era viver muito, aproveitar muito. Mas, e aí, do ponto de vista de cidadania, o que a Senacom tem trabalhado? 2 eixos. Ampliar o atendimento ao cidadão, porque o cidadão precisa ser atendido. Não é? Então, agora nós estamos desenvolvendo um atendimento virtual, nós chamamos de Procon Web, que é a virtualização do Procon. Estamos trabalhando com um convênio com estados e municípios para ampliar a Procons. Conseguimos uma grande ampliação nos últimos anos, mas falta mais. Vocês viram que tem 760 Procons. Nós temos 5.600 municípios. Né? E também fortalecer a participação social na defesa do consumidor. Nós temos um grande gargalo no movimento social consumerista no Brasil, que é a sustentabilidade dele. Não é? No Brasil, nós não temos uma regra que dê critérios objetivos para uma ONG, uma OCIP, ser considerada organismo civil de defesa do consumidor. Porque fica um pouco contraditório uma entidade de defesa do consumidor que tem um patrocínio, né, de uma instituição privada. Né? Olha, essa é a ONG do Itaú, né? Desculpa se tem alguém aí, mas só para fazer uma comparação. Não é? Então, nós temos que trabalhar para isso. Isso nós estamos fazendo em conjunto com o Fórum das Entidades Civis,
Estamos preparando um estudo, vamos ter uma parceria com o Programa das Nações Unidas, o PNUD já topou, viu, Rosana? Nós já encontramos um consultor que vai apresentar uma alternativa institucional e jurídica normativa para nós, para a gente poder discutir com as ONGs. Nossa, então tem 5 minutos, vamos lá, tem mais uns 15 slides, mas tudo bem, eu vou passar rápido. Pode passar. Tem outros temas importantes. Concorrência. Todo dia alguém tem uma fusão, uma incorporação. E o discurso da fusão é: vamos tornar a nossa empresa mais eficiente para o consumidor. Tá, nós precisamos medir isso. Será que é verdade? Ou será que é discurso retórico numa petição ao CAD para conseguir autorização de fusão? Consumo e desenvolvimento. Estamos discutindo pós-venda de produtos. No Brasil, uma grande dor de cabeça para o cidadão brasileiro é quando a geladeira dele para de funcionar. Isso é dor de subdesenvolvido. Não é? Nós temos que superar. Nós temos agora uma política nacional de resíduos sólidos a ser implementada, que fala de logística reversa, tem a nova lei, e aí nós não temos nada de assistência técnica. Então o consumidor joga no lixo mesmo, porque ele não tem como consertar. O conserto fica mais caro. Então, está na agenda o turismo por conta dos grandes eventos, por conta de um trabalho que nós levamos para a AIA e temos no Mercosul. Podemos passar? Aqui nós temos 2 outros temas que estão na agenda da política nacional, que é educação, sobre diversos aspectos. Acabamos de assinar um acordo com o MEC, estamos para assinar, na verdade. Fizemos um acordo e vamos firmar para monitorar uma coisa que é muito grave no Brasil, que é o ensino superior privado que engana as pessoas. Não é? O cidadão paga com muito custo um curso de graduação ou de pós-graduação privado numa universidade que não tem autorização, no interior do Brasil. Isso é muito grave. No final, aquele curso não consegue ser reconhecido. Então, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando com consumo sustentável, educação financeira, sociedade da informação, está aí um eixo que envolve diretamente a atualização do código. Não é que tem, aí nós estamos discutindo a regulamentação de proteção de dados pessoais no Brasil, a implementação do cadastro positivo. Nós temos aí os novos meios de pagamento, como o mobile payment, né, que foi autorizado pelo Congresso Nacional e agora o Banco Central vai regulamentar. Enfim, o decreto de comércio eletrônico, que é absolutamente aderente ao projeto de lei de comércio eletrônico que o Senado Federal está conduzindo. E um outro tema que eu acho importante comentar com vocês é que nós temos também uma cooperação nacional pela proteção ao consumidor e o acesso à justiça, que estão envolvendo todos os órgãos do sistema de justiça e que está buscando promover uma sinergia entre a tutela administrativa e a tutela judicial. Uma das coisas que mais incentivam o conflito de consumo no Brasil é que não custa caro o conflito. Né? O mercado, às vezes, aposta que o consumidor não vai ter acesso ao PROCON, não vai ter acesso à justiça, ou vai desistir no processo. Nós temos que discutir de tal maneira que deixe isso bastante caro para inviabilizar e reduzir os conflitos na área administrativa e judicial no Brasil. Então, foi feita uma assinatura com o CNJ, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional dos Defensores Gerais, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, Sistema de Defesa do Consumidor e Ministério da Justiça. E nós já estamos nos reunindo, tem uma oficina agora em outubro, que talvez vamos contar aí com o desembargador Voltaire, já estamos providenciando, já falei com ele hoje, falei com o Hector e outros tantos, o professor Guilherme, que tive com ele aqui ontem. Podemos passar? Eu prometo que eu vou encerrar em 5 minutos, 2 minutos, tá? No meio de todo esse novo cenário de consumo no Brasil, no meio de toda a complexidade que é trabalhar na defesa do consumidor, aplicar o Código de Defesa do Consumidor, dialogar com os poderes constituídos,
nós criamos, a partir de um decreto da presidenta Dilma, pode passar, um plano nacional chamado Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Nada mais é esse plano do que um planejamento de ações que o governo federal se comprometeu, colocou no papel e assinou embaixo. Né? O plano, ele não é toda a política de defesa do consumidor, porque ele escolheu 3 temas para trabalhar, e a política de defesa do consumidor é muito ampla, mas ele tem 2 pontos que eu gostaria de comentar com vocês. Eu trabalho no Ministério da Justiça há 10 anos. Até hoje, defender consumidor no governo federal era problema do Ministério da Justiça tão somente. Pode passar. Pode passar. A presidenta criou um conselho no âmbito do governo federal, como tem o Conselho aqui estadual de defesa do consumidor, como tem o Conselho do PROCON de São Paulo e outros conselhos. Tanto a presidenta criou um conselho no âmbito do governo federal para dizer que defender consumidor não é só problema do Ministério da Justiça. Que a Casa Civil, que o Ministério da Fazenda, que o Ministério do Planejamento, da Indústria, precisam se comprometer com esse tema. Sabe por quê? Porque proteger consumidores, implementar o Código de Defesa do Consumidor é política de Estado. E tem uma agenda que está baseada na qualidade, no respeito, na transparência. Então, é importante que ela seja transversal, minimamente no âmbito federal, minimamente. Né? Ela criou uma Câmara Nacional que tem esse conselho, podemos passar, e tem também um comitê técnico que tem trabalhando 3 eixos. Né? Vocês viram que a política nacional tem vários eixos. No comitê técnico, apenas 3 eixos, que são os primeiros prioritários desse trabalho integrado no governo federal. Podemos passar. Apresentamos também um projeto de lei de fortalecimento dos PROCONs, como um novo desenho institucional de implementação dos direitos do consumidor. Um PROCON hoje, ele pode fechar um estabelecimento, mas ele não pode determinar a devolução de R$10 numa cobrança indevida, claramente indevida, do ponto de vista da ampla defesa do contraditório assegurados. Né? Então, está no Congresso Nacional. Podemos passar? Eu juro que eu vou... enfim, eu peço 1 minuto vou pegar os minutos da Marilena, viu, Clarissa? Que ela não teve aqui. Eu não combinei isso com ela, não, tá? Mas depois eu falo que eu usei os minutinhos dela. Na verdade, por que eu gostaria de fazer essa apresentação, ainda que um pouco fora do métier técnico-jurídico de uma universidade? Porque, nesses anos, como servidora pública do Poder Executivo,